Você sabe o que você deveria fazer? Sabe que deveria treinar melhor? Sabe que deveria cuidar mais da sua saúde? Sabe que deveria ser mais organizado? Mas saber o que precisa ser feito e fazer são coisas totalmente diferentes. Eu sou desorganizado, eu nunca consigo terminar o que eu começo, eu sempre fui assim. Isso pode parecer apenas uma frase, mas depois de um tempo isso deixa de ser uma descrição e acaba virando uma identidade pessoal. E talvez por isso que algumas mudanças sejam tão difíceis. Não é como se você fosse incapaz. Às vezes dá essa sensação de que é porque você é incapaz de fazer, mas não, é porque existe já uma identidade, uma crença, uma forma de se enxergar já tão antiga e enraizada que algumas coisas realmente ficam difíceis de ser mudadas. Tem uma coisa bem curiosa sobre comportamento que talvez você ainda não tenha percebido. E mudar alguns comportamentos, mas mesmo assim você volta para o mesmo padrão. E é bem provável que não seja falta de conhecimento, até porque hoje o que mais se tem são informações. Você sabe o que você deveria fazer. Sabe que deveria treinar melhor, sabe que deveria cuidar mais da sua saúde, sabe que deveria ser mais organizado. Mas saber o que precisa ser feito e fazer são coisas totalmente diferentes. Se você ainda não me conhece, eu sou o Lucas Prata, sou psicólogo e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e psicologia aplicada ao dia a dia. E hoje eu quero conversar com você em como a identidade influencia muito mais no seu comportamento do que você imagina. Pensa em alguém que repete, e pode até ser você, né? Alguém que repete constantemente a frase: eu sou desorganizado, eu nunca consigo terminar o que eu começo, eu sempre fui assim. Isso pode parecer apenas uma frase, mas depois de um tempo isso deixa de ser uma descrição e acaba virando uma identidade pessoal. E quando alguma coisa vira identidade, o cérebro começa a agir de uma forma coerente a ela. É como se existisse uma necessidade interna de confirmar aquilo que você acredita ser. Então mesmo quando você tenta mudar, existe algo interno te trazendo para aquilo que de fato você acredita ser. Existe uma parte de você te puxando para aquilo que é familiar. Tem uma frase do James Clear que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte: mudanças duradouras não começam mudando aquilo que você faz. Elas começam quando você muda a forma que vê. Eu acho essa ideia muito interessante porque normalmente as pessoas tentam mudar o seu comportamento, mas continuam mantendo exatamente a mesma identidade. Continuam contando a mesma história para si mesmo. E isso aparece o tempo todo. Às vezes você já deve ter percebido alguém dizendo assim: ah, eu sou ansioso. E perceba uma coisa, eu não estou dizendo que a ansiedade não existe. Eu quero dizer aqui a forma como que a pessoa se enxerga, a forma como a pessoa se rotula. Porque tem uma diferença muito grande entre dizer eu sou ansioso e eu estou passando por um momento que está me deixando mais ansioso, ou estou passando por um momento ansioso de fato. São coisas totalmente diferentes. E aí, uma frase, ela te rotula, ou seja, ela vira uma identidade. A outra descreve um momento. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com o problema. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque talvez você esteja focado na mudança de um hábito, quando o que precisa ser observado em primeiro é a forma como você se enxerga. Porque todas as vezes que você repete uma história para si mesmo, o seu cérebro tende a se adaptar a essa história e acreditar nela de fato. E talvez por isso que algumas mudanças sejam tão difíceis. Não é como se você fosse incapaz. Às vezes dá essa sensação de que é porque você é incapaz de fazer, mas não, é porque existe já uma identidade, uma crença, uma forma de se enxergar já tão antiga e enraizada que algumas coisas realmente ficam difíceis de ser mudadas. Então eu vou deixar uma pulguinha atrás da sua orelha de pensar da seguinte forma: ao invés de pensar o que eu preciso fazer para mudar, que tal você pensar quem eu acredito que eu sou hoje? E principalmente, essa forma como que eu me enxergo hoje, ela está me ajudando a crescer e me desenvolver a ser uma pessoa diferente? Ou ela está me mantendo presa dentro de mim mesmo? Ela está me mantendo presa a um padrão? Porque eu vou ser bem sincero com você. Às vezes o maior obstáculo para a mudança não é a questão de ser ou não capaz. É a história que você continua contando para si mesmo. Talvez você não esteja preso apenas aos velhos hábitos, mas a quem você acredita ser. E talvez essa pessoa já não exista há muito tempo. Então se você curtiu esse tipo de conteúdo, se você curtiu esse vídeo, já não esquece de deixar seu like, né? Se inscreve aí no canal para poder ajudar no crescimento e compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum familiar, alguém que você acredita que precisa acompanhar esse tipo de conteúdo e que vai trazer algum tipo de crescimento para essa pessoa. E já deixa aqui nos comentários qual a história que você tem percebido em você mesmo aí que tem te mantido paralisado, né? Que tem atrapalhado a sua evolução. E mais uma vez, obrigado por você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!